Olá, aqui é mais um vídeo do nosso curso de matemática para quem tem muita dificuldade. Neste vídeo nós vamos estudar, nós vamos aqui ver quais são as origens da palavra matemática e o que é que fundamenta a existência dessa tão importante ciência, dessa tão importante área do saber humano. Veja, a gente tem aqui como a palavra matemática sendo um termo grego, proveniente aqui, ó, todas essas letras gregas, que significa em forma aqui, né, literado, matema, tá vendo? E isso daqui, esse matema, significa ciência ou conhecimento ou aprendizagem. Veja que interessante. Então, a matemática, ela tem raízes em palavras relativas à ciência, conhecimento, à aprendizagem. Por isso que a gente diz que a matemática ela é a mãe das demais ciências. Todas as ciências têm a matemática como núcleo do seu funcionamento. Sem a matemática não existiria a física, sem a matemática a química também não existiria, a engenharia não seria possível, a biologia, várias áreas, qualquer ciência em geral, elas vão utilizar a matemática para dar respaldo, para dar força, para dar suporte. Então, voltando aqui para a origem da palavra matemática, a gente tem que o termo, né, já matemáticos aqui, olha, já depois que vem aqui proveniente do grego, aqui é a parte em grego, né, as letras em grego, significa inclinado a aprender. Ou seja, um indivíduo com um conceito matemático, um indivíduo querendo conhecer a matemática, ele está querendo, né, está buscando, ele está intencionado em aprender. Veja que coisa mais fundamental, né? Então, a matemática, ela começa a dar respaldo, ela começa a dar força para a criatividade, para a curiosidade, para a nossa vontade maior de querer aprender, de querer ter luz sobre determinado assunto. Então, tudo começa por ela. Muito interessante, né? Aí, veja, a ciência do raciocínio lógico e abstrato. Isso daqui é uma frase que resume tudo com relação à matemática. É a ciência do raciocínio lógico e abstrato. Veja só, raciocínio lógico, aquilo que tem lógica, como a gente já vem aprendendo desde pequeno, é aquilo que faz sentido, é aquilo que é óbvio, é aquilo que é porque é e não poderia ser diferente. Tá entendendo aí? É porque é e não poderia ser diferente. Veja que aí temos um pouco de filosofia. E temos aqui, olha, a parte do abstrato também, a abstração. Como, por exemplo, os números. A gente viu em vídeos passados que os números representam um fim concreto, né? Representam uma possibilidade de quantificar um fenômeno, de traduzir aquele fenômeno em elementos que a gente vai abstrair em símbolos matemáticos, e tudo isso nada mais é do que um raciocínio lógico frente a um fenômeno que a gente abstraiu a partir da simbologia matemática. É muito interessante, então, a gente ter essa ideia, né, de que a matemática ela tem aí, olha, a inclinação, ela tem aí esse campo de querer, né, da vontade genuína de aprender e tentar desvendar o novo. Muito interessante isso aqui. Então, vamos deixar essa informação bem destacada. Também, como matemática, a gente tem que o interesse dela é querer estudar quantidades, é querer quantificar coisas. O cálculo, por exemplo, vem de pedras, né? Com as pedras a gente vai e contabiliza. A gente representa algo geral, algo físico, em algo abstrato a partir de uma pedra, e números, né, são os símbolos abstratos dessas pedras, como eu mostrei para você em vídeo passado. Então, a gente tem aqui, ó, medidas. Vamos fazer medições a partir desses cálculos e a gente vai conseguir medir tanto espaços, que são regiões, é um corpo investigativo, né, o espaço, e estruturas também, que são combinações materializadas de um determinado fenômeno, e a gente vai ter aqui variações diversas dentro de vários tipos de estudos e de modelagem que a gente precisa representar um fenômeno, e vamos ter também dentro da matemática campos como a estatística. A estatística está interessada em medir. Você tem o cálculo em si, né, que é quantificar, saber o valor com exatidão. Por outro lado, a gente tem a estatística, que é para calcular, quantificar incertezas e imprecisões. E a estatística, claro, é um ramo da matemática, não deixa de ser. Então, veja só.
como é que funciona o trabalho da matemática? Como é que um matemático ele trabalha? Todos nós somos matemáticos em primeira instância. Se a gente parar para pensar, todos nós estamos rotineiramente fazendo cálculos matemáticos, usando ideias matemáticas, como, por exemplo, a ideia de tempo, né? A ideia de nascimento, a ideia de origem, referências com relação à parte financeira, quantificando objetos, quantificando ideias, quantificando representações da nossa imaginação, representando tudo isso por histórias. Toda essa complexidade paira dentro de uma atividade matemática, dentro de um consenso matemático. Mas, de forma profissional, o trabalho da matemática consiste, do matemático, em caso, consiste em procurar padrões. Veja que interessante. Padrões. Porque, a partir dos padrões, a gente vai conseguir formular conjecturas. Porque, veja, eu quero saber se existe uma possibilidade de eu determinar um padrão, que dentro desse padrão eu posso extrair algo passível de generalizações em outros campos investigativos. Eu estou buscando padrão dentro de um determinado fenômeno e eu quero trazer esse padrão para outra situação desse mesmo fenômeno frente a outras condições de espaço, tempo, enfim, toda uma forma de analisar uma problemática eu quero trazer para outros níveis de avaliações, para outras camadas de percepções daquele mesmo problema. E a matemática ela me permite fazer isso. A gente tem também aqui maneiras de conseguir deduzir, O meio da dedução é você conseguir expandir o seu pensamento, conseguir trazer do particular algo mais geral, algo mais universal. Então, a partir dos conceitos matemáticos, de estudos rigorosos, de análises, a partir de axiomas que são verdades incontestáveis, são verdades que a gente não pode deduzir isso em termos concretos. Por exemplo, a gente sabe que é porque é e acabou-se. Por exemplo, 1 mais 1 é 2. Ou são 2, tanto faz, depende do referencial que você quer falar. Então, isso daqui é uma verdade incontestável. Isso daqui traz clareza para todo mundo que usa o raciocínio lógico. Enfim, com a matemática nós conseguimos, então, definir coisas, definir referenciais, definir padrões, estabelecer novos resultados a partir de critérios previamente estabelecidos, de critérios analisados, de critérios formulados a partir de conjecturas, a partir da identificação de padrões, a partir da união de todo um conjunto do saber, a gente consegue estabelecer o novo, porque, como eu já disse, a gente tem um fenômeno, desse fenômeno a gente extrapola para um fenômeno não observado ainda, com características semelhantes a esse primeiro que foi investigado com cuidado. A gente consegue, então, fazer deduções e expansões do pensamento. Vamos guardar essas informações, porque isso aqui ajuda a gente a tentar ver aí a utilidade dessa tão importante área e também como ela pode ser benéfica em termos concretos, em termos materiais, em termos de uma concretude de fenômeno em si, bem como em termos abstratos, em termos de imaginação, em termos de ideias, em termos de referenciais mais inatos da nossa forma de conceber, imaginar, representar simbolicamente o problema. E a matemática tem essa mágica de conectar o abstrato com o concreto e vice-versa, o concreto com o abstrato também. Então, aguardo você no próximo vídeo que a gente vai começar a estudar os conjuntos numéricos que vai dar base a tudo que a gente vai estudar daqui para frente com matemática. Tudo começa, tudo paira, tudo tem uma precedência com base nos conjuntos numéricos, que são os elementos representativos, formadores dos demais assuntos que a gente vai ver daqui para o final do nosso curso. Estou aguardando você, espero que você esteja gostando desse curso. Tenha certeza que você, quando concluir esse curso, vai ter um pensamento diferenciado da matemática e, com certeza, você vai começar a apreciar essa tão maravilhosa, importante e interessante área do saber humano. Aguardo você no próximo vídeo. Até logo!